viram que não dava mais, cansaram. Para entrar nessa comunidade, o que você Você é faz? escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Ah, não é qualquer um. Não, O eles me mandíbula quer escolheram. entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter. Graças a Eles Deus. escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos, Sangue. sangue, e pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão E específica. você não precisou fazer uma série de testes, de provações? Pra Não, ver se... eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados, só para entender a doutrina. Né? E o que você entendeu dessa doutrina? Eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento dele, mas que argumento que ele tem para te falar que o diabo é bom? Eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite, né, a pandemia, Deus permite a doença, Deus permite o estupro, crianças morrem inocentes, Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo, matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na Irmandade? Não? Ele sempre, a moeda, né, de troca sempre é sangue. Troca com quem? Você está trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade, em busca de... Você tá dando uma coisa para ela te dar outra, é isso? Para te dar outra, para te dar outra. É uma troca, então, um preço. Se você dá alguma coisa para essa entidade, ela usa isso para alguma coisa. Esse sangue... É energia vital, eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Se alimentar, sentir bem? Eu vou usar um exemplo claro. Né? Existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém uma idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise você vê a Cher... Quanto? Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? Você 59, né? Você vê a Cher, tá aí. Né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso. Né, a ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam... a teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E coloca essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome. Né? É adrenalina no seu sangue. Né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior. Né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que de velho. Sim, sim, de criança maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo, né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos astecas fazem, né? Não, na antiguidade sim, mas... mas nos dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. E se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado. Antes, eles alugavam crematórios. Agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam o sangue, matam e depois crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu.
né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né? Na véspera de eu me converter. Então, me converti. No dia seguinte, eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né? Conversei com ela. Ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, eu olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava Ela não sabia. concordando com os pais. Ela não Ou ela não sabia. sabia? Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Né? Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrômio. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu. Houve um evento especial no Brasil. Eu vi uma moça que parecia ela, parecia ter os traços, né? Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas. Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, as pessoas que estão tripudiando a Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa para conseguir alguma coisa. É o que você falou. E é o que você falou, às vezes são coisas, quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenas. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Você não estava querendo ser rico ou ser alguma coisa. Não. Era uma medir poder. Né? Vou mostrar que eu tenho mais poder que você. Mas... E sabe o que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu? Depois eu te mostro também no celular as fotos. Eu perdi contato com ele. Ele era a minha referência. Tipo, o cara que me libertou. O cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né, ameaça, tudo, e é um negócio que deixa você meio neurótico, né? Telefona pra tua casa, passa carro perto devagarinho, assim, né? Que você vê que parece que você acha que todo mundo tá te olhando, né? Então não sei até quanto que era paranoia minha ou não, mas a sensação que eu tinha é que todo mundo me olhava. E aí eu procurei ele, esse pastor sumiu, desapareceu. Ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja proeminente. E essa igreja eu posso falar o nome, que é a Igreja Batista do Morumbi. Aqui perto. Né? Aqui perto. Que era, na época, quem comandava era o Ari Veloso. Não sei se você chegou a conhecer dessa época, né? E esse pastor, o nome verdadeiro, a gente tem o nome de Brint no livro, o nome verdadeiro dele é Luiz Augusto Zitti. Um homem de Deus. Um homem de Deus, uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Mas ele foi mandado embora da igreja, porque era uma igreja que não acreditava na batalha espiritual e nem em possessão demoníaca, mas tinha um trabalho de assistência social fantástico. Né? Eles cuidavam, tinha uma favela ali perto, tinha um trabalho de assistência social incrível. Mas no aspecto de batalha espiritual não acreditavam. Então ele foi mandado embora. Aí ele foi trabalhar numa outra igreja como pastor, perto de Birigui e Araçatuba. Não, foi em Birigui. Aí, uma ocasião, eu estava nessa igreja em Birigui ministrando no seminário e postei a foto dele. Né? Quando eu postei a foto dele, vi que as pessoas começaram a chorar. Falei, nossa, que unção que o cara tem, né, meu? Cara, não só a foto do cara, o pessoal já chora, já entra na comoção, né? E eles estavam chorando porque eles maltrataram ele lá. Ele foi pastor de lá, né? Maltrataram ele, não trataram ele bem, não trataram bem os filhos dele, né? O filho dele sofreu bullying ali,
Então ele largou a igreja, ele largou o ministério.